leitura. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar. Paizinho querido, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo mover, pela presença do teu Santo Espírito, que já podemos experimentar nessa noite. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor agora traga cativo o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender a riqueza, a profundidade, a beleza da tua palavra. E que nós, ó Deus, venhamos sair daqui impactados pelo poder que há na tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa ordem de Jesus. Façam discípulos. Façam discípulos. Quando nós olhamos para esse texto, e ele é amplamente divulgado em todos os evangelhos, nós encontramos a grande comissão e também no capítulo 1 de Atos. Jesus Cristo está repetindo mais de uma vez para que isso fique gravado nos nossos corações. Em todos os evangelhos nós encontramos também Lucas escrevendo sobre a grande comissão lá em Atos, capítulo 1. Aqui nós vemos o método do Senhor Jesus Cristo para a evangelização do mundo. E Jesus Cristo, ele vai usar a igreja, ou seja, os seus discípulos, para evangelizar o mundo. Esse é o método. Nós sabemos que até mesmo os anjos gostariam de ter essa missão, mas a missão da evangelização, a missão de proclamar o Cristo ressurreto é minha, é sua, é da igreja. Ide por todo o mundo, ide, portanto, e façam discípulos. A grande missão foi dada para nós. A grande missão não é individual, a grande missão é para o coletivo. E muitas vezes nós pensamos que essa grande comissão, ou essa grande missão, é apenas para um grupo dentro da igreja. Mas não. Nós só temos essa geração para ganhar esta geração. Você já parou para pensar nisso? E se nós fracassarmos nessa geração, nós não vamos conseguir alcançar a próxima geração. A nossa missão é urgente. A nossa missão, ela é primordial e nós não podemos fracassar. Como discípulos de Cristo, nós temos essa geração para ganhar essa geração. O próprio Senhor Jesus, em outra oportunidade, disse para os seus discípulos que os campos estavam brancos. E qualquer pessoa, qualquer leigo, mesmo não sendo um agricultor, conhece, sabe, entende o que Jesus está querendo dizer. Para se haver um plantio, é necessário que primeiro se prepare o solo, depois se lança a semente, depois vem o crescimento daquela planta e o amadurecimento dessa planta. Mas se você perder o tempo da colheita, você perde toda aquela lavoura. E Jesus Cristo está dizendo: abram os olhos, levantem a cabeça, olhem para frente, porque as plantas estão brancas. É hora de colher, é hora de evangelizar, é hora de se movimentar. Quando nós perdemos esse tempo, nós perdemos essa oportunidade. Nós recebemos a missão de Jesus para evangelizarmos o mundo a partir da nossa própria casa. Nós recebemos a incumbência de Jesus de fazermos discípulos. E é isso que Jesus está falando aqui. Vão e façam discípulos. Nós não podemos desprezar esse chamado, de maneira nenhuma. Todo aquele que foi escolhido por Deus tem o dever de fazer discípulos. Não apenas um grupo, não apenas uma liderança da igreja, mas todos nós
todos nós somos chamados a fazer discípulos. E por que isso? Porque essa missão gloriosa somente a igreja pode fazer. Mas nenhum outro grupo no mundo é capaz de fazer. A ONU não consegue fazer. A OTAN não consegue fazer. Não existe uma ONG no planeta Terra ou uma instituição privada ou pública que consiga levar essa grande missão, levar a palavra de Deus que tira o pecador do fogo eterno do inferno e transporta para o reino do seu Filho em amor. E essa missão de anunciar o Cristo que morreu, mas ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja, foi concedida a nós. Amém? E a você. Você que foi chamado, você que foi escolhido, você que foi eleito por Deus. Em cima disso, meus queridos irmãos, eu quero pontuar 4 coisas aqui desse texto. A primeira é a autoridade do comissionador. Note no versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja o que Jesus está dizendo. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus não está dizendo que ele recebeu algum poder. Jesus não está dizendo que ele detém parte de um poder. Mas Jesus está dizendo, e é ele quem está nos comissionando, que foi-lhe dado todo o poder. Todo o poder no céu e na terra. E isso é muito importante porque Jesus não é poderoso apenas no céu e fica de mãos atadas na terra, como se Jesus só conseguisse resolver problemas espirituais e não problemas materiais e físicos. Jesus disse: foi-me dado todo o poder. Ele detém todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Essa palavra poder em algumas Bíblias vem traduzida como autoridade, em algumas outras poder, e é isso mesmo que o verbo grego significa: poder e autoridade. E Jesus está dizendo que ele detém não apenas uma parte do poder, ou parte de uma autoridade. Eu ouvi um pastor dizendo sobre isso, e ele deu um exemplo muito legal que me fez compreender bem. Imagine uma carreta carregada, um bitrem carregado, 30 toneladas. E esse veículo está descendo uma ladeira. Esse veículo tem poder. Ele tem dinâmica. Ele tem força. Mas lá embaixo, no final, tem um guarda. Tem um policial, um agente da lei. E esse homem sai na pista e faz um gesto. E aponta para o lado. Mesmo esse caminhão, esse veículo tendo tanto peso e tanto poder, e um homem comparado a essa força e esse poder ser infinitamente mais fraco, a autoridade freia aquele poder. E Jesus Cristo está dizendo: foi-me dado todo o poder e também toda a autoridade. Jesus controla tudo e todos. Tudo está debaixo da sua poderosa mão. Nós vivemos em uma sociedade organizada através de autoridade. Se nós olharmos para as forças armadas, autoridade. Se nós olharmos para o legislativo, o executivo, nós vamos encontrar autoridades. O judiciário, autoridades. A empresa a qual você trabalha, autoridade. Existem pessoas que estão incumbidas de liderar e outras que vão ser lideradas. Existem pessoas que estão incumbidas em executar as regras e outras em elaborar as regras. A autoridade. Mas Jesus Cristo não é apenas mais uma autoridade. Ele é a maior e mais sublime autoridade que existe nesse universo. Jesus detém todo o poder, e as escrituras dizem que diante do nome dele se dobram os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. É Jesus quem chega para os seus discípulos e diz: eu tenho todo o domínio, eu tenho toda a autoridade. Oh, meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos os demônios temendo e tremendo, como diz lá em Tiago. Quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos a morte batendo em retirada quando ouve a voz de Jesus. No caso da menina
filha de Jairo, e também o Lázaro. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o mar revolto e o vento contrário se acalmando com a simples presença e o manso falar de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Ele tem autoridade sobre todas as estrelas do firmamento e elas lhe obedecem. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e Ele possui na sua mão a chave da morte e também do inferno. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Jesus não possa fazer. Em segundo lugar, nós vamos ver a ordem. E qual é a ordem de Jesus? Qual é a ordem de Jesus? Façam discípulos. Eu sei que muita gente interpreta que a ordem de Jesus é o ide. Ide. Mas não. Quando nós olhamos para o texto bíblico, versículo 19, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Muitas pessoas vão enfatizar o ide. Contudo, quando nós lemos esse versículo no original grego, nós vemos que existe apenas um verbo aqui que está no imperativo. E é façam discípulos. Todos os outros estão no gerúndio, indo, batizando e ensinando. Por que é que eu falo isso? Porque não adianta ir de qualquer maneira. Eu já ouvi crente dizer, pastor, mas aquela denominação, eles têm uns errinhos teológicos, mas pelo menos eles cumprem o ide do Senhor. Não adianta ir de qualquer maneira. Eles têm alguma ou outra heresia na sua base, mas pelo menos eles estão evangelizando, né? Vocês sabem de que eu estou falando. Domingo de manhã eles gostam de bater na porta. Tem uns também que vão de roupinha social, com crachazinho. E eles cumprem o ide, evangelizando sem Jesus. Evangelizando sem a Bíblia. Evangelizando sem Deus. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos que o versículo original é: indo, façam discípulos de todas as nações. A ordem do texto está no façam discípulos. Não adianta só você ir. Você tem que fazer discípulos. Indo e não ide. E isso significa fazer missões. Porque para muitos fazer missões é um evento. Para muitos, fazer missões é uma programação, é ide. Eu vou me preparar para ir, eu vou me planejar para fazer. Nós vamos pegar um ônibus, colocar um monte de pessoas aqui, daí nós vamos viajar para tal cidade, e quando nós chegarmos lá, nós vamos colocar uma camiseta da igreja, um punhado de folheto, e vamos sair fazer missão. Isso é o ide. Mas a Bíblia está dizendo, enquanto vocês estão indo, é no cotidiano da vida. Você faz discípulos indo e voltando do trabalho. Você faz discípulos indo e voltando do mercado. Indo e voltando da faculdade. Indo e voltando do colégio. É no dia a dia, é no cotidiano. Enquanto você vai vivendo, a sua missão como cristão é fazer discípulos. Porque a igreja gosta de se preparar para um dia, para uma data. Mas Jesus não nos chamou para um dia e uma data. Jesus nos levantou para uma vida. Uma vida. Indo e fazendo discípulos. Muitas pessoas pensam que fazer missões é para quem estuda. Pastor, eu não posso evangelizar porque eu não fui para o seminário. Lê de engano. Jesus chamou você, você aceitou Jesus, você é salvo por Jesus, teu nome está escrito no livro da vida, então é seu dever fazer discípulos. É seu dever pregar o Cristo ressurreto. É o seu dever anunciar que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou e que Ele está vivo. É o seu dever anunciar para todas as nações. E a gente, quando entende nações aqui, também pensa que é sempre sair para fora. Preciso viajar. Eu quero ir às nações. E a palavra original aqui é etnias. Porque dentro de uma nação, você tem várias etnias. Então, meu irmão, fica tranquilo. Começa em Jerusalém.
Se Deus vai te levar para os confins da terra, deixa na mão dele. Mas começa a pregar a todas as etnias. Faça discípulo. Faça discípulo. E o problema disso, de não fazer assim, é que nós vemos muitas igrejas com adesão. Adesão de pessoas, mas poucas conversões. Por quê? Porque eles não fazem discípulos. Eles têm membros. Eles são um clube. Jesus não pediu para que a gente consiga para eles seguidores no Instagram ou no TikTok. Não é isso. Jesus também não pediu, vão e façam fãs. Jesus não é um artista, ele não precisa de fãs. Jesus exigiu de nós discípulos. E não apenas seguidores, não apenas um número. E quantas igrejas estão infladas, cheias de pessoas vazias do evangelho, porque lá dentro tem pessoas, tem um grupo, é um clube social, mas não são discípulos de Cristo. E a ordem é: vão e formem discípulos, façam discípulos. O problema, meus queridos, que muitas vezes é mais fácil atrair a multidão do que formar um discípulo. Basta ter novidade. Você quer multidão? Promova novidade. As multidões seguiam a Cristo e ele falou isso lá no milagre das multiplicações: vocês só estão atrás de mim porque eu lhes dou o pão para comer. No primeiro discurso duro de Jesus, no primeiro discurso maduro de Jesus, aonde ele chega e diz: o pão que vocês precisam comer é o meu corpo, a multidão fez o quê? Abandonou Jesus. É duro demais esse sermão para os nossos ouvidos. Quem é que ficou junto com Jesus? Os discípulos. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: não querem ir vocês também com eles? E Pedro toma a palavra e diz: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? O discípulo é uma pessoa madura, o discípulo é uma pessoa consistente, o discípulo está com Jesus, o seguidor, a multidão, o fã não, é o oba-oba. Passou a novidade, eles são levados por qualquer vento de doutrina. Terceiro lugar, nós vemos como formar os discípulos. Como formar esses homens e mulheres? Versículo 20. Ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Como é que você vai formar um discípulo? Não é ensinando o que você quer. Não é ensinando o que o seu teólogo favorito quer, ou o seu posicionamento teológico. Não é ensinando o que o fulano de tal teve uma visão, e aí escreveu num livro, ele falou que recebeu de um anjo, e daí escreveu aqui, ou a outra também diz que teve uma revelação. Não. Você quer formar discípulo de Jesus? Ensine o que Jesus ensinou. Pregue o que Jesus Cristo viveu. Ele é o mestre. Ele é o mestre. E nós somos os seus alunos. Oh, meus irmãos, só conseguiremos fazer discípulos quando nós pregarmos o evangelho. Texto co-irmão desse, Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. É por meio do evangelho que vem o arrependimento. É por meio do evangelho que vem a consciência. É por meio do evangelho que vem a salvação. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É por isso que Jesus Cristo disse: ensinando a guardar o que eu ensinei a vocês. Oh, meus irmãos, nós não podemos ensinar o que nós achamos. Nós não podemos ensinar só uma parte da verdade. Ah, não, isso eu não posso falar. Isso eu não vou falar porque isso aqui pode... o irmão não vai gostar. Não. Nós precisamos ensinar tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. É isso que nós precisamos fazer. Por conta disso, existem muitos grupos, como eu disse, que até cumprem o ID, mas são verdadeiros centros, antros de heresia e perdição. Quarto e último lugar, a presença garantida do Senhor. Versículo 20, a parte B. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Meus irmãos, note o que Jesus Cristo está dizendo. Aquele que comissiona e tem todo o poder. Aquele que comissiona e tem todo o poder, sabe o tamanho dessa obra. Ele sabe que os campos são grandes e estão brancos, e poucos são os trabalhadores. Ele sabe que os seus discípulos enfrentarão inimigos terríveis, até mesmo o próprio diabo, que anda ao redor dos discípulos, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Mas ele é o supremo pastor, ele é o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele não comissiona e senta numa poltrona e fica esperando. O texto diz que a quem ele comissiona, ele vai junto. Eis que estou convosco. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra está junto, presente com a sua igreja, indo e fazendo discípulos. Jesus não dá uma ordem e vira as costas. Muito pelo contrário, ele mesmo vai à frente do seu povo. Ele mesmo, ele próprio, está com o seu povo. É ele quem reveste o seu povo de poder. É ele quem derrama sobre nós o seu Santo Espírito. É ele quem nos chama. Mas é ele também quem promete estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. É isso que Jesus disse para os seus discípulos. Eu vou estar com vocês todos os dias, até o final do século. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, meu Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra. Levanta homens e mulheres, ó Deus, dispostos, Senhor Jesus, a serem seus discípulos, não apenas fãs, não apenas seguidores, mas discípulos. E que cada um aqui, meu Deus, se comprometa também em fazer discípulos, para que, Senhor Jesus, o teu reino avance, a tua obra cresça, para que o Senhor, ó Deus, acrescente aqueles que hão de herdar a salvação. Usa-nos, ó Pai, para proclamar essa grande e preciosa verdade, de que não há Deus além de ti, não há Salvador além do Senhor. Nós confiamos em ti, Jesus. Por isso, pedimos que o Senhor nos use conforme o teu querer e a tua vontade. Em o nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero dizer que se você foi chamado por Jesus, se você foi salvo por Jesus, você tem o dever de evangelizar. Não espere pelo pastor ou apenas pelos diáconos, não espere pelos missionários. Você é um missionário do Senhor Jesus Cristo. Existe uma Jerusalém, uma Judeia que só você pode alcançar. Existem pessoas que vão ouvir falar do nosso Salvador pela sua boca. E teremos surpresa naquele último dia. Meus irmãos, os campos estão brancos. E você é um trabalhador precioso que Jesus quer para a sua obra. Vão e façam discípulos, indo e fazendo